Começou hoje em Brasília um seminário promovido pelo Conselho Nacional de Justiça para discutir a participação feminina no Poder Judiciário. O encontro busca novas ideias para aperfeiçoar a política nacional de equidade de gênero na justiça brasileira. A Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário foi adotada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2018, ano em que a ministra Carmen Lúcia esteve à frente do CNJ. Hoje, 4 anos depois, a ministra Rosa Weber, ocupando a mesma cadeira, traz a equidade de gênero como assunto fundamental para a expressão da cidadania. A presença de mulheres em todas as instâncias e ramos do Poder Judiciário é exigência de uma sociedade plural e condição da efetiva representatividade das decisões judiciais. A evolução do sistema de justiça por dentro, atribuindo oportunidades iguais a magistradas e magistrados, sem dúvida provocará reflexos positivos na sociedade brasileira. A igualdade entre homens e mulheres é um direito previsto na Constituição da República. Por isso, o seminário promove um debate sobre as dificuldades ainda enfrentadas por elas na magistratura e em outras áreas do Poder Judiciário. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, destacou o trabalho feito pelo CNJ, inclusive para melhorar a prestação de serviços de justiça às mulheres brasileiras. Em todos os lugares por onde tenho andado, no Brasil e fora dele, tenho divulgado o protocolo do CNJ, levando exemplares para que as mulheres de outros países possam tomar como exemplo o nosso protocolo, que é extremamente completo e que tem sido já usado também no âmbito brasileiro. Ao longo dos anos, a legislação, normas internas, tratados e convenções internacionais evoluíram quando o assunto é equidade de gênero. A conselheira do CNJ, Salise Sanchotene, destacou que os assuntos discutidos no seminário vão ser usados de base no aperfeiçoamento e no desenvolvimento de políticas concretas para as mulheres. Esperamos, assim, fomentar a discussão e viabilizar um trabalho colaborativo que deve avançar em nossas metas e proposições quanto à paridade da participação feminina, com a obtenção de propostas concretas, de metas de diversidade que embasarão os rumos que o grupo de trabalho deve tomar para o próximo exercício. O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores aproveitaram a discussão para se comprometerem com a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Ao longo de 3 semanas vão ser promovidos debates para disseminar informações sobre a valorização da vida feminina. O tema é caro ao Poder Judiciário, levando em conta que o ano de 2021 terminou com mais de 6 mil processos de feminicídio e quase 1,5 milhão de ações de violência doméstica em estoque. Bom, e agora, para a gente repercutir esse tema, eu converso ao vivo de forma remota com a professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, Estefânia Barbosa, que também é pesquisadora do Centro de Estudos da Constituição sobre constitucionalismo feminista. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Estefânia. Boa tarde, Rafaela. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, um prazer conversar contigo. Bom, doutora, a senhora é estudiosa nesse tema, né? Então eu queria que a senhora fizesse um apanhado assim do que nós temos hoje no ordenamento jurídico, em se tratando de leis, resoluções, iniciativas que colaboram aí para a gente ter uma equidade de gênero no Poder Judiciário. Quais são os avanços e gargalos para a gente poder avançar nessa questão? Então, a gente começa com uma grande mudança na Constituição, embora a gente tenha tido poucas mulheres constituintes, a gente diz que a bancada do batom teria sido efetiva em alguns avanços. Então, veja que o caput do artigo 5º, ele fala de igualdade, mas o inciso 1 fala igualdade entre homens e mulheres em deveres e obrigações. E a gente teve alguns avanços de proteção da maternidade, como a maternidade na questão do trabalho, das presidiárias e a questão da amamentação. A gente tem uma proteção especial da Previdência em relação às mulheres, que também, de alguma maneira, reflete essa distinção no mercado do trabalho. Recentemente, a gente teve Lei Maria da Penha, que foi um avanço importante, outras leis de proteção do mercado de trabalho,
E também, recentemente, acho que o que passou, esse seminário do CNJ, tem mostrado o trabalho que o Conselho Nacional de Justiça tem feito em prol dos direitos das mulheres. Então, repensando todo o sistema de justiça, quer seja com maior participação das mulheres, quer seja repensar a interpretação dos casos, o acesso à justiça, como retirar os estereótipos de gênero nas diferentes áreas da justiça. Justiça do trabalho, justiça federal, justiça estadual, os casos de violência doméstica, enfim. Então, me parece bastante importante essa reflexão. Professora, recentemente a senhora escreveu um artigo sobre a perspectiva de gênero nas decisões do Supremo. Como é que o Supremo pode contribuir, vem contribuindo? Qual o papel do STF na construção dessa nova perspectiva? Bom, primeiro porque o STF vai criar precedentes vinculantes, tanto para os tribunais regionais quanto para a administração pública. Então, isso é bastante importante, especialmente porque as cortes superiores, isso no mundo inteiro, normalmente tem uma visão mais progressista e mais igualitária em matéria de direitos. Então, pode tanto dar visibilidade quanto dar um norte. E o Supremo fez em alguns casos, né? Então, auxílio maternidade da mãe adotante, né? A gente teve recentemente um olhar de constitucionalismo feminista na alteração da Lei Maria da Penha, que prevê a possibilidade do policial retirar o agressor sem decisão judicial em lugares que não tem comarca. Então, isso vai vincular todo o sistema de justiça. Então, é bastante importante essa fundamentação e essa racionalidade com perspectiva de gênero. Mas tem também muitas decisões de tribunais locais que têm sido compartilhadas, né, colocando como a gente pode repensar o direito constitucional, a partir da perspectiva de gênero. Qual é a importância da inserção da mulher, não só no ambiente do Poder Judiciário, mas na sociedade? A gente vem amadurecendo e falando cada vez mais sobre esse tema, dando visibilidade, o que é muito bom, já é um avanço e tanto, mas a senhora acha que a sociedade também tem que ter essa consciência? Eu queria que você falasse agora, para a gente fechar, sobre a importância, né, da mulher na ocupação de cargos de chefia, no Poder Judiciário, em todos os ambientes, no lugar onde ela quiser, né? O lugar da mulher é onde ela quiser, não é isso, doutora? Exatamente. Acho que a gente tem que começar pela educação. A gente tem uma sociedade estruturalmente machista, com divisão do trabalho sexual. Os homens se ocupam do espaço público, enquanto tradicionalmente as mulheres se ocupam do espaço privado, atividades domésticas, cuidado com os filhos, com os idosos, com os doentes. Então, a gente precisa demonstrar que precisa de uma rede de apoio, né? Então, de creches, de estrutura de escolas, porque a maternidade ela desiguala muito as mulheres. E a gente tem uma tradição religiosa bastante conservadora, que também, ao longo da história, colocou as mulheres num espaço privado. Então, a gente vai precisar de, talvez, ações afirmativas, né? Porque até que haja alteração da ocupação dos espaços, ações afirmativas são importantes, e especialmente na política. A gente tem um congresso, né? Eu não vi ainda os dados dessa formação nova, mas cerca de 15% apenas de mulheres, e as mulheres precisam participar do debate das leis que vão impactar nas suas vidas. Então, enquanto não houver mulheres debatendo e deliberando democraticamente em grau de igualdade nos espaços masculinos, tradicionalmente masculinos, a gente não tem uma implementação de uma verdadeira democracia, que só se faz com igualdade e liberdade, e igual liberdade também. Só para finalizar rapidinho, vamos dar um exemplo aqui dessa disparidade. No estado da senhora, a gente conversava aqui nos bastidores, qual é a realidade aí no tribunal, por exemplo? Então, o Tribunal de Justiça do Paraná tem cerca de 110
desembargadores e cerca de 18 desembargadoras mulheres, né? Olha aí, então, se a gente for fazer o recorte das mulheres... uma participação muito pequena. Se a gente for fazer o recorte das mulheres negras, então, pior ainda, né? Infelizmente, a gente não tem tempo mais. Eu quero agradecer muito sua participação, suas reflexões, essa troca aqui. Boa tarde, viu, doutora Estefânia? Muito obrigada. Obrigada, boa tarde a todos.